Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula sobre jogos, recreação e educação psicomotora. Tema de muita importância para todos nós que temos como objetivo principal trabalhar com as crianças pequenas, não é mesmo? Quem de nós não lembramos ali das nossas brincadeiras quando nós éramos crianças? Brincadeiras de ruas, o brincar de pular corda, as brincadeiras com os nossos amigos. Eu sou desse tempo, sou do tempo que essas crianças compartilhavam os seus jogos, as suas ideias, as suas brincadeiras, mesmo que numa cidade grande. E de pensar que essas atividades ficaram perdidas no tempo, no passado. Nossas crianças das grandes cidades já não brincam como nós brincávamos há algum tempo atrás. E hoje essas ruas já não dão essa oportunidade mais às nossas crianças. Aquelas atividades lúdicas que nós gostávamos muito e que era através dessas atividades, dessas brincadeiras, que nós desenvolvíamos muito da nossa motricidade. No correr, no brincar, no brincar com um pneu, com uma bola, com uma corda. E esse será o nosso tema, a psicomotricidade em sua ação. Principalmente na ação educativa, que nada mais é do que a organização psicomotora, do conhecimento do corpo como espaço e tempo do eu. Piaget nos ensina em seus estágios do desenvolvimento cognitivo que todo ser humano tem o seu corpo como referência para o processo do desenvolvimento da aprendizagem. Sendo assim, podemos dizer que a aprendizagem do corpo é o início do conhecimento do mundo externo, ou seja, vamos estudar que o nosso corpo é um instrumento de ação sobre o mundo, além de ser um instrumento de relação e expressão com o meio. As crianças que brincam utilizando seu corpo como instrumento de movimento está também desenvolvendo, suas relações de confiança e de amizade. Muitas pesquisas comprovam que a psicomotricidade auxilia também a capacidade do processo de aprendizagem e essa aprendizagem, todo esse processo fica muito melhor para a criança. Desde a educação infantil, a educação psicomotora é aplicando para o ensino fundamental também e, por que não dizer, para a vida toda, o que oportuniza um aprendizado sobre si e um aprendizado sobre o mundo. Em nossos estudos, vamos também refletir sobre os recursos para a sala de aula para que realmente se possa proporcionar a educação psicomotora, bem como a importância do professor estar ciente sobre esse desenvolvimento, sobre o desenvolvimento psicomotor do corpo e todas as implicações, tanto do sistema nervoso como da maturação neurológica. Para o professor, é muito importante esse conhecimento e também essa compreensão de como ocorre o desenvolvimento infantil, ou seja, as etapas do desenvolvimento e das funções psicomotoras. Então, vamos iniciar nossos estudos sobre esse tema, que é muito importante para a nossa construção e para a nossa atuação em sala de aula. Essa exposição que ela nos faça refletir, compreender melhor sobre todo o referencial teórico. Bom, entendemos que o corpo, ao longo de toda a nossa história, foi visto pela ciência em sua grande e constante evolução pelas diversas formas de culturas. Desde lá, a filosofia grega, existe uma busca em compreender os movimentos do nosso corpo, os movimentos do corpo humano. Por muito tempo, o corpo foi visto apenas como de carne e osso. Nunca era visto pelos viés dos seus aspectos psicológicos e também foi a partir da necessidade de melhor compreender os movimentos do corpo e do seu desenvolvimento que surgiu a psicomotricidade. Em 1920, o termo foi utilizado pela primeira vez na França
e os estudos começaram a verificar que existia uma relação entre o movimento e o pensamento, e os estudos da psicologia também percebia a relação entre as anomalias psicológicas e as motrizes, o que fez surgir o termo psicomotricidade, identificado pelas seguintes características: um estado patológico, congênito, de movimento em geral hereditário e familiar, caracterizado pela exaltação dos reflexos tendinosos, perturbação do reflexo plantar, cincinesias, inépcia dos movimentos voluntários e intencionais que chegam à impossibilidade de realizar voluntariamente a resolução muscular. Então, primeiro, a psicomotricidade estudava o corpo e os aspectos neurofisiológicos, os aspectos da anatomia, do corpo e a locomoção, mas os estudiosos começaram também a se interessar e pesquisar o porquê de algumas pessoas não apresentarem movimentos coordenados, simétricos e com sincronia, no espaço e no tempo. E foi aí que as pesquisas apresentaram ênfase no desenvolvimento motor e no atraso intelectual da criança. Os estudos evoluíram para o desenvolvimento da habilidade manual e as aptidões motoras. Claro que percebendo essa totalidade dentro da faixa etária da criança. Hoje, sabemos que os estudos evoluíram mais ainda e os estudos vão além dos problemas motores. Hoje sabemos da importância e da ligação que existe com o aprendizado da lateralidade com o esquema corporal, com a organização espacial e temporal, e é um todo, é uma totalidade do ser humano. E ainda as pesquisas desenvolvem trabalhos sobre as dificuldades de aprendizagem escolar das crianças com o desenvolvimento psicomotor adequado. Fonseca, na obra intitulada Escola, Escola, Quem és tu?, publicada em 1988, afirma que a psicomotricidade integra mente e corpo, de modo a permitir que a criança perceba o seu corpo, domine os seus movimentos e melhore a sua expressão corporal. Atualmente, a psicomotricidade é uma ciência com muita importância em todas as áreas que trabalham com o desenvolvimento das nossas crianças, desde a educação infantil até outras fases do ensino. Os três principais campos da atuação são reeducação psicomotora, a terapia psicomotora e a educação psicomotora. Na educação psicomotora, o trabalho é realizado com atendimento individual ou até de pequenos grupos, tanto de crianças como de adolescentes e também de adultos que apresentam distúrbios psicomotores. Entre essas dificuldades, podemos citar a debilidade motora, um atraso ou uma instabilidade, as dispraxias, distúrbios do tônus da postura, do equilíbrio e da coordenação, deficiência perceptivo-motores, entre outros. Um fato interessante que nos coloca Barreto na obra intitulada Educação e Reeducação e Terapia Psicomotora, publicada em 1982, é o fato de que, na maioria das vezes, os distúrbios não se apresentam sozinhos. Eles são acompanhados com outras dificuldades, sejam elas neurológicas ou psicológicas, já que para outros autores o que acontece é que uma patologia pode desencadear outro distúrbio que pode ser de relacionamento ou até mesmo afetivos. O reeducar após o exame psicomotor e os resultados de encaminhamentos vão diagnosticar as possíveis causas dos sintomas apresentados. E é sempre importante compreendermos sobre o fato de causa e sintoma. Vejam,
Quando uma criança tem febre, ela apresenta um sintoma de que alguma coisa não está bem. A mãe dá para essa criança um ASzinho infantil e a febre passa. Mas ela volta. Por quê? Porque a mãe está tentando tratar o sintoma e não a causa. A mãe leva ao médico e é diagnosticado que a criança está com uma otite. Então o médico medica a causa da febre. Não é mesmo? Não é assim que acontece? Assim é com os resultados do diagnóstico psicomotor. Então o profissional pode realizar um trabalho mais direto, em que propõe e orienta as atividades para cada atendimento, ou ainda um trabalho menos diretivo, que as crianças podem escolher o encaminhamento. Tendo vários materiais à disposição. Terapia psicomotora. Esta terapia é indicada especialmente às crianças com grandes perturbações e cuja adaptação é de ordem patológica. Por isso, o terapeuta deve ter uma ampla formação prática, técnica e teórica, que lhe permita interpretar atitudes corporais, reações tônico-afetivas e também emocionais. Embora o trabalho com crianças seja mais frequente, a terapia psicomotora pode atender ainda a adolescentes e adultos, particularmente ou em pequenos grupos. Neste processo terapêutico, é muito importante valorizar as experiências vivenciadas da criança e a relação com a realidade e também as fantasias da mesma. Sua carga afetiva, emocional e até em relação à sexualidade. A relação da criança com o próprio corpo deve sempre ser uma proposta do profissional. A relação do seu corpo com ele mesmo, com o outro e também com o mundo que a cerca. O profissional terapeuta deve entender o que está sendo expresso através da linguagem corporal. É uma comunicação muitas vezes simbólica. Já a educação psicomotora é um trabalho realizado com as crianças ditas normais, que estão em sala de aula regulares, sem a indicação de inclusão. Essa corrente da psicomotricidade é alvo de grande interesse e grande pesquisa. Entre os estudiosos, destacamos aí o professor Jean Lebut, que inclui na França a educação psicomotora, entre outros pesquisadores que tiveram seus trabalhos de reeducação ou de terapia psicomotora e que permitem aos educadores um aprofundamento maior nas fundamentações teóricas da educação psicomotora para que esses seus planejamentos e os planos de atuação possam ganhar segurança e ter um resultado esperado. Uma definição sobre psicomotricidade resume o trabalho. Uma atividade através do movimento, visando um desenvolvimento de capacidades básicas, sensoriais, perceptivas e motoras, propiciando uma organização adequada de atitudes adaptativas, atuando como agente profilático de distúrbios de aprendizagem. Muitos autores definem o que é psicomotricidade, mas em todas essas definições podemos aprender que o conhecimento e o movimento do corpo são fundamentais no desenvolvimento humano. A psicomotricidade tem como grande objetivo a integração das atitudes mentais e das atividades do corpo, promovendo a integração social, cultural, educativa e também esportiva. No centro do desenvolvimento das potencialidades humanas, na praxis da qualidade de vida, influenciando e auxiliando no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, procurando sempre promover o equilíbrio entre a idade neurológica com a idade cronológica. E por isso, hoje ficamos por aqui em nossos estudos. Bons estudos a todos e um grande abraço.